escolhi os meus trabalhos mais recentes, mais novos para trazer, que são pautados em toda uma questão de expressão pessoal, uma expressão cultural também, e que são trabalhos voltados principalmente para a arte oriental, que é a minha linha de trabalho. Já conheci alguns trabalhos do João Dumont, aliás, que honra participar desse momento aqui na galeria. A minha primeira exposição individual ser aqui, num marco cultural de Valinhos, né, onde tantos artistas importantes já expuseram e tantas pessoas incríveis tiveram a oportunidade de passar por aqui. A minha ligação com a arte oriental vem de muito tempo. Eu, com 10 anos de idade, conheci o mangá. E aí comecei a aprender sozinha, porque onde a gente morava anteriormente, em Sousas, não tinha aula de desenho. Então eu comecei, comprava aquelas revistas antigas e comecei. Só que eu sempre gostei muito, né? A minha família sempre falou muito de arte, sobre o mundo, cultura. E eu, por mim, fui pesquisar em alguns locais, na biblioteca da escola, na verdade, porque a gente não tinha internet em casa, sobre a arte oriental. O que eram os samurais, o que eram as geishas, o que eram as ranias, o que eram os onis, o que eram várias figuras orientais, os dragões. E aí meu interesse só aumentou. Ele não diminuiu, ele só aumentou. Esse é o Shiva, Deus Criador do Universo. Shiva, ele remete ao meu passado de quando eu era criança. Foi a primeira história que eu li sozinha, com 8 anos. Eu tive a compreensão do que era a diversidade, né? A história de Shiva fala que ele tem um universo dentro de si. E da mesma forma que nós temos o poder de criar e destruir, ele tem dentro de si isso. É uma figura muito importante para o povo indiano, porque para eles é o criador do tudo. Então é um quadro que marcou muito a minha infância, né? Ele representa essa marca da minha infância, da primeira história que eu li sozinha e tive a compreensão de como o mundo era diferente daquilo que a gente esperava, de como o mundo era diverso, de como ele era incrível, né? Essa é a Frida Kahlo. Ela é uma artista que me influencia muito, não necessariamente pelo trabalho dela, mas pela história, né? Ela superou várias dificuldades, vários problemas, várias situações na vida dela, através da força e da figura feminina que ela era, e do quanto ela era forte e ela se expressava através daquilo, do quanto o universo em que ela vivia era conciso e era importante para ela. Então eu me inspiro muito nessa força interior dela. Ela tinha tudo para desistir pela história de vida dela, porém ela não desistiu. Esse quadro, ele tem uma história engraçada. Ele chama Seguimos Plena. A pandemia veio e ela trouxe esse sentimento para nós de acho que a gente não vai conseguir, a gente está meio derrotado e tal, mas mesmo em meio a todo esse caos e essa situação da pandemia, nós buscamos forças dentro de si e conseguimos seguir plenos. Seguimos tocando o nosso caminho, seguimos com um olhar fixo para frente, a cabeça erguida, e vamos em rumo àquilo que a gente busca, que é a melhoria sempre. Esse quadro também, ele representa uma cultura que eu sou apaixonada, que é a cultura africana. As cores da savana, a pele queimada do sol, a origem dos traços mais fortes, as joias, as cores do povo Maasai, as mandalas presentes dentro das pinturas e das roupas de alguns povos mais antigos, e as vidas negras importam. Graças a eles nós temos uma grande parte da nossa cultura pautada nessa troca de informações, ainda que não foi da melhor forma que eles vieram para o nosso continente, infelizmente,
Eles deixaram um legado imenso e extremamente interessante, tanto cultural quanto artístico, quanto para o povo mesmo, né? Esse aqui, a lagarta é par junto com a rainha vermelha. Eles são personagens que eu sou apaixonada no livro da Alice. A Alice no País das Maravilhas é um dos livros que eu mais amo no mundo. Eu já li muitas vezes, vi o filme, li muitas vezes. Eu gosto muito da simbologia do Absolem, quando ele fala que quem é você, Alice, e aonde você está, e para onde você quer ir. E a Rainha Vermelha desafiando sempre esse lado da Alice, né? Quem é você, onde você quer ir, aquilo que você quer. Quem é você nesse mundo todo? Qual é o seu papel nesse mundo todo? Então também é uma Rainha Vermelha diferente, é uma lagarta diferente, porque eles têm inspirações em criaturas da cultura oriental, mas ainda assim remetem à questão da Alice. Por exemplo, o Absolem com o narguile, saindo aquela fumaça misteriosa de dentro dele, sendo azul, que ele é uma lagarta azul. A Rainha Vermelha, com todo esse olhar misterioso dela, esse olhar mais eu falo que é um olhar peculiar que ela tem. Né? Os corações carregados com as tinturas vermelhas quando ela pede para que as cartas pintem as rosas dela, e ela com nada de compaixão pelo próximo. Essa é uma Rania. A Rania é uma figura oriental que ela é retratada com esse sorriso, na verdade, para espantar as forças ruins. Os orientais retratavam as Ranias como espíritos sagrados para que elas não deixassem que as energias ruins invadissem as casas das pessoas. Então era muito comum que se tivessem pinturas, máscaras, armaduras, elmos retratando as Ranias. Esse quadro tem uma história interessante. Ele ficou 5 anos parado porque eu não sabia como acabar. No meio da pandemia, depois que eu fiz um curso muito legal sobre expressão artística e desenvolvimento do estilo pessoal, eu peguei esse quadro e reformei ele inteiro. E ele se chama Ela Cheia de Charme, porque a ideia realmente é mostrar a figura feminina como algo charmoso. A palavra geisha, diferente do que as pessoas associaram, ela é uma palavra que significa a obra de arte que anda. Elas eram pintadas, arrumadas, maquiadas para serem perfeitas, né? Então, com o tempo houve uma distorção sim da imagem delas, porém a imagem original era para que elas fossem as obras de arte que andam. Então eu tenho uma loucura, assim, sou apaixonada por esse visual delas, os kimonos estampados, os kimonos coloridos, os cabelos todos mexidos, e eu quis retratar isso, a beleza da figura feminina mesmo. Essa aqui chama Ela e os Pensamentos. Foi uma época em que, no meio da pandemia também, essa pandemia rendeu, viu? Eu ficava pensando aonde esses quadros iam me levar e o que eles iam resultar na minha vida, né? E aí eu pintei ela. Esse quadro também ficou um tempão parado, sem nada. Ele só tinha um fundo todo feito de papietagem com manga velho, e eu não sabia onde essas coisas todas iam me levar e qual ia ser o caminho, aonde eu ia chegar. E aí saiu o par da primeira geisha, que chama Ela e os Pensamentos, e resolvi pintar. Foi muito legal, foi uma obra bem diferente, foi bem desafiador pintar com um fundo de papietagem. Há muitos anos eu não fazia isso e eu gosto muito desse quadro, ele reflete bem a minha pessoa, assim. Esse quadro, ele tem uma história muito bacana, ele é um quadro extremamente importante para mim. Ele representa a questão da prosperidade, né, através da figura da carpa. As carpas, elas são peixes sagrados para eles. Elas nascem peixes pequenos, passam por toda uma batalha ao longo da vida
e elas têm que superar essas batalhas. Elas saem de um rio pequeno e calmo e sobem as corredeiras para poder progredir e crescer. Segundo a lenda oriental, elas perdem a cabeça para virar dragão. E o dragão é uma criatura imponente, poderosa e que não tem limites. Ela prospera virando uma criatura melhor. Ela tem um coração, né, que os samurais, muitos deles, dentro da armadura, ao longo do tempo, foram encontradas várias figurinhas de carpas que eles colavam na armadura e saíam para as batalhas porque eles se lembravam da carpa e se lembravam do quanto aquela batalha que eles estavam enfrentando traria prosperidade para eles e para o próprio reinado. Foi com ele que eu fui agraciada com o Festival Aldir Blanc, a premiação. Eu sou uma grande admiradora da arte oriental, dessa disciplina, desse respeito pelo passado que eles têm, desse respeito pela cultura deles, desse respeito pela ancestralidade.